Bom dia, igreja! Paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, nós vamos dar início a uma nova série que vai se passar ao longo da semana e diz respeito ao papel da igreja na sociedade. Hoje em dia, nós confundimos muito o papel da igreja e achamos que a igreja tem o papel de fazer isso, ou como fazer aquilo, ou como fazer tal coisa. Temos um papel fundamental dentro da igreja. E hoje, no dia de hoje, nós vamos aprender a igreja como corpo de Cristo e a luz do mundo. A igreja, ela é chamada o corpo de Cristo, porque representa Jesus na terra, sendo formado por muitos membros que, unidos, realizam a sua vontade. A sua? Não, a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, é luz do mundo, pois reflete o amor, a verdade e a santidade de Cristo em meio às trevas espirituais. Cada cristão tem o papel de revelar Jesus através de suas atitudes, pelas palavras e pela sua forma de viver. Unidos ao corpo de Cristo. Nosso versículo-chave é 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo é o 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Cada membro da igreja tem uma função especial. A unidade e a comunhão mostram o caráter de Cristo ao mundo. Quando a igreja vive em harmonia, ela torna visível o amor de Deus. O que significa ser parte do corpo de Cristo? Romanos 12, 4-5. É o nosso versículo para vermos após ser participante da missão e natureza de Cristo. Como a unidade fortalece a igreja? Colossenses 3,14. Porque o amor une e impede divisões. Qual é o exemplo da unidade deixada por Jesus? João 17, 21. Ele orou para que todos fossem um, como ele e o Pai são um. E agora ser luz do mundo. Versículo-chave, Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como luz, a igreja tem o papel de iluminar o mundo em trevas espirituais, mostrando o caminho da verdade. A forma como vivemos deve representar a vida de Cristo em nós. O que significa ser a luz do mundo? Refletir o caráter e a verdade de Cristo. Efésios 5, dos versículos 8 ao 9. Como a luz de Cristo deve brilhar em nós? Por meio das boas obras e da santidade. Mateus 5,16, a referência bíblica. O que acontece quando a igreja apaga sua luz? O mundo perde a referência do Evangelho. Filipenses 2, versículo 15. Precisamos ser um bom testemunho que transforma. Versículo-chave, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. O testemunho cristão não é apenas falar de Jesus, mas viver como ele viveu. Quando a igreja pratica o amor, a misericórdia e a justiça, o mundo vê Cristo em ação. Como o testemunho da igreja glorifica a Deus? Quando as nossas ações apontam para Cristo. 1 Pedro 2,12. Por que as boas obras são importantes? Porque mostram a fé verdadeira. Tiago 2,17. Qual o efeito do bom testemunho no mundo? Ele atrai as pessoas para Jesus. João 13:35. O propósito da igreja na terra. Vamos lá para a gente iniciar nossas leituras? Nós vamos começar com Mateus. Mateus, o capítulo é o 5. Nós vamos ler do versículo 14 até o 16. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Ou seja, o próprio Jesus está nos orientando de como nós devemos viver nesse mundo. Nós não devemos viver nesse mundo como uma brincadeira ou de qualquer jeito. Sim, temos um papel como servos de Cristo e aqui, nesse contexto, o papel principal é sermos a luz desse mundo. Como ser a luz de um mundo que tem trevas? Vivendo a palavra, vivendo as Escrituras, sendo verdadeiramente como Cristo Jesus. Devemos apontar a nossa vida para Ele. Nossa vida tem uma direção, o céu, que é um caminho de ida única. Eu sempre falo, né? Vamos direto e arrasta para cima. Você quer ir para onde? O que você tem sido? Será que você tem sido luz nesse mundo? Ou será que você está se contaminando com as trevas? Acredito que a luz de Cristo Jesus, que habita em nós, que vive em nós, é diferenciada. É o diferencial. A nossa luz, ela reflete o amor de Deus, ela reflete as boas ações. Eu não faço boa ação para eu ser salva, mas porque eu sou salva, eu pratico boas ações. Entende a diferença? Muitos acham que por fazer boas obras, por ser uma boa pessoa, vão ser salvas. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. A salvação, ela não vem por aquilo que eu ou você fazemos. A salvação, ela já foi entregue por Cristo Jesus. Quando Ele se doou na cruz, entregou a sua vida para nos dar a liberdade. Sim, vou até beber uma água, que são verdades difíceis de ser digerida. Muitas das vezes, queremos porque queremos fazer boas obras, achando que, de tanto fazer boas obras, vamos ser notados por Deus. Deus já nos notou quando deu Cristo Jesus para que eu e você pudéssemos ter salvação e vida eterna. Agora, a sua atitude, ela não depende do que você quer ou do que você deseja. Sua atitude depende do amor de Cristo Jesus revelado na sua vida. Porque não vai ser o seu nome que vai ser glorificado quando você fizer alguma coisa boa para algo ou para alguém. Se aquilo que você está fazendo é para a sua própria glória, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva. Pode ir tirando. Porque ele vai ficar molhado. E vai ficar doente. Vai morrer. Assim é a nossa fé. Nossa fé precisa ser alimentada. Alimentada por ouvir a palavra, a união entre os irmãos e o praticar das boas obras. Eu não pratico boas obras porque eu quero ser salvo. Entende? Eu pratico boas obras porque já sou salva. É diferente. Então aqui, quando Jesus ele fala para sermos luz desse mundo, não é para nosso brilho, não é para aparecermos, mas sim para o nome de Deus ser glorificado através das nossas ações e nossas atitudes. Aqui o nome que tem que brilhar é o nome de Deus e de Cristo Jesus. Nossas ações só refletem o que Ele nos deu, o que Ele fez primeiro por nós. Ele deu-nos amor, nos deu amor, fez com que nossas vidas hoje não fossem mais vidas vazias, mas sim uma vida com um direcionamento, uma vida com amor, uma vida diferenciada, santificada e separada. Vamos lá para Efésios. Efésios, o capítulo é o 1. Nós vamos ler o versículo 22
e o 23. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas abaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vou ler novamente, que esse versículo final aqui para mim ficou meio confuso. Deus colocou todas as coisas abaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte: Jesus é o dono da igreja, Jesus é o cabeça, e Deus o instituiu assim. Quem vai para a igreja porque precisa de Cristo Jesus. Vamos para a igreja não porque precisamos socializar, não porque precisamos participar de um grupinho, não porque precisamos de ajuda monetária, não porque precisamos de algo ou de alguma coisa aqui nessa terra. Precisamos de Cristo Jesus. E é isso. Paulo, quando ele fala aqui para os Efésios, ele está dizendo o seguinte: Jesus é o cabeça porque Deus instituiu ele como cabeça. A cabeça tem o quê? O cérebro. Se o cérebro parar de funcionar, eu fico viva? Se o cérebro parar de funcionar, se a cabeça parar de funcionar, eu consigo raciocinar, eu consigo falar, eu consigo fazer as minhas atividades? É a cabeça que comanda todo o resto do corpo. Se Cristo Jesus não é o cabeça da igreja, o que essa igreja está fazendo nesse mundo? Só se reunindo num prédio para dizer que amam a Deus porque eu sirvo a Cristo Jesus. Ah, mas eu sirvo mais. Eu sirvo mais porque... Ah, você sabe, né, meu irmão? Eu dou cesta básica para a igreja, né? Ah, mas eu dou carona pro irmãozinho. Ah, mas eu fui na casa da irmã e ajudei ela a fazer uma faxina na casa dela. Ou então fui lá, tomei um café uma tarde com ela, tomei um café com ela, abençoado. Nossa, tinha isso, tinha aquilo outro. Não, nosso papel na igreja vai muito além. Nosso papel é reconhecer que Cristo Jesus verdadeiramente é o cabeça. Ele é o dono, não adianta você, pastor, presbítero, diácono, que acha que a igreja é sua. Tem uma coisa para te dizer, meu irmão, coitado de você. Coitado de você, se você acha que a igreja de Cristo Jesus foi comprada pelo seu sangue. Não foi o seu, mas o sangue de Jesus. Foi o dele, foi ele que foi pregado na cruz, para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna. Não adianta você pensar que por suas atitudes, suas obras, você é mais crente do que o irmãozinho simples. Eu lembro muito daquela pregação que Jesus fala, estava ali de olho na coleteria das ofertas, que era levado lá para as sinagogas. Jesus e seus apóstolos estão ali olhando quem estava colocando as ofertas. E quando eles estavam olhando, Jesus via que muitos ali estavam colocando o que sobravam para eles. Mas tinham duas viúvas. Tinha uma viúva que só tinha 2 dracmas. Quase que eu confundo. Tinha uma viúva que tinha apenas 2 dracmas. Vamos dizer R$2. Vamos dizer aqui em termos de reais. Ela só tinha R$2. E esses R$2 era tudo que ela tinha. Não tinha mais nada. E Jesus examina a atitude dela e diz que ali foi dado muito mais do que todas as outras ofertas que haviam sido dadas naquele dia. Porque Jesus, ele sonda mentes e corações. Deus sonda mentes e corações. E ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Se eu estou dando aquilo ali de bom grado, se eu estou dando aquilo ali com o pensamento de, poxa, mas vai faltar para mim. Não. Quando você faz a sua oferta, você entende que é Deus que vai suprir as suas necessidades. Mas aqui, nossa conversa não é sobre oferta, mas sim sobre doar a sua vida para Cristo Jesus.
ser um bom cristão. Muitas das vezes, em minhas conversas, em meus diálogos aqui com o meu esposo, a gente fala muito sobre membro da igreja e membro e discípulo. Existem dois participantes do corpo de Cristo. Existe o membro e existe o discípulo. O membro é aquele que senta, assiste o culto, vai lá, assiste o culto e não tem uma mudança radical de vida. Depois do culto quer ir embora logo para poder ir fazer suas atividades, vir para casa dormir, fazer o que for. E existe o discípulo, que pega, que depois do culto senta com os irmãozinhos para conversar, saber, meu irmão, o que está acontecendo com você? Está tudo bem? Eu posso te ajudar? O que a gente pode fazer para te ajudar? É aquele discípulo que pega de verdade e vai na casa do irmão e vê se o irmão realmente está passando necessidade, se o irmão tem o que comer, o que beber, o que vestir. Porque até isso, nós como igreja podemos ajudar, né? Fazer uma compra, pagar uma luz, pagar uma água e assim sucessivamente. Dar um abraço, um simples abraço. Existem pessoas nesse mundo que não tem ninguém nem para dar um simples abraço. O nosso papel como igreja não é só prestar um papel para a sociedade. Dizer, ali se reúne uma igreja. Ali tem culto, ali tem fogo, ali tem isso, ali tem aquilo. Mas e o nosso papel verdadeiro? De amarmos uns aos outros e praticar as boas obras de Cristo Jesus. Paulo aqui, ele entende que Cristo Jesus é o cabeça, que Cristo Jesus é o mestre. E ele mesmo fala lá em Gálatas capítulo 1, que o evangelho que tem que ser pregado, se não for esse evangelho, que a pessoa que esteja pregando, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. De tamanha força que as Escrituras têm. As Escrituras têm uma força muito grande na transformação, na modificação, na correção, porque é aquilo. A palavra, ela vem para nos confrontar o nosso eu, confrontar o nosso ego e nos mostrar a direção de Cristo Jesus. Se a palavra não veio para fazer isso na sua vida, se você acha que a palavra ela veio para confortar aqui o seu coraçãozinho, tem uma coisa para te dizer. Não, está errado. A palavra de Deus, ela serve para correção, para repreensão, para um direcionamento, para muitas das vezes confrontar o nosso eu, o nosso ego. E a gente tem o hábito de, não, mas eu sou crente, eu vou para a igreja todo domingo, é isso que ela fala, vou para a igreja todo domingo, eu dou a minha oferta, participo do dízimo, né? Fala até com a boca mais gesticulosa, né? Fala até com uma coisa mais forte, arrotando santidade. A santidade, ela começa através da sua vida. Não é aquilo que você faz, não é aquilo que você busca, mas é aquilo que Cristo Jesus faz na sua vida. Se Cristo Jesus não faz uma mudança, você só tomou um banho de piscina, não se batizou. Eita, Jesus, hoje o negócio tá brabo. Bebi até 2 águas hoje porque, né, de verdade, são sendo ditas que são para machucar mesmo. Martelada em cima de martelada. Vamos lá para Atos 2, 42 ao 47. Aqui nós vamos falar sobre a comunhão que a igreja tem. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse último versículo, o 47,
diz muito ao meu coração. Você reparou, assim como eu, né, que aqui nesse contexto, do 42 ao 47, tem uma lista formada de situações que a gente deve seguir para andarmos em unidade com a igreja? Claro que aqui o contexto é para aquele tempo. Nos dias de hoje, o contexto é um pouquinho só, não vou dizer diferente, mas a gente tem outras formas de ajudarmos uns aos outros. Não preciso vender os meus bens para poder ajudar. Claro, digamos que tem uma pessoa que esteja passando necessidade. Se você tiver algo na sua casa que você não utilize, pega, faça um bazar. Dê o dinheiro para aquela pessoa para ajudar, para pagar um aluguel, para pagar uma água, para pagar uma luz, e por aí vai. Mas vamos examinar aqui ponto por ponto, porque esse texto aqui, esse trecho aqui, ele é muito edificante, muito forte. Aqui, o principal é o 47 para mim. Por quê? Com as minhas atitudes, pouco a pouco, iam acrescentando diariamente os que iam sendo salvos, aqueles que aceitavam a mensagem de Cristo Jesus, aceitavam o Evangelho. Né? Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Primeiro versículo. Aqui, Lucas ele já está descrevendo o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, o estudo da palavra. Crente que não estuda, que não vai a um EBD, que não vai a um círculo de oração, a um estudo de quarta-feira nas igrejas, né? Preciso nem dizer muita coisa. Eles se dedicavam, eles quem? Aquelas pessoas que estavam ali naquele período de Atos, que estavam vivendo aqui em Atos capítulo 2, aquelas situações todas as quais Jesus já havia dado o Espírito Santo para os apóstolos, que dentro do contexto, né, já tinha dado o Espírito Santo para os apóstolos, 3.000 almas ali já haviam se arrependido e voltado para Cristo, sendo batizados, né? Aqui, se você pegar o versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Cristo Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui já quebra toda aquela temática de que criança batizada. A criança não recebe o batismo, gente. O batismo ele é para ser dado para um adulto. Criança não tem que se arrepender. Criança vive do que ela está aprendendo ainda. Bebezinho, então, não sabe nem o que está fazendo no mundo. Às vezes, se eu fosse criança hoje em dia, bebezinho, eu já ia falar: não, me tira daqui, não. Me volta lá para dentro. Aqui fora tá muito ruim. Não quero ficar aqui fora, não. Me bota aí para dentro de novo, mãe. É sobre isso. Então, aqui já bate todo o contexto de criança pode ser batizado. O batismo ele é feito para o arrependimento dos pecados, nossos pecados, para termos uma nova vida, novas escolhas, um novo caminhar. Mas aqui não estamos falando sobre batismo. Depois, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um estudo só sobre batismo. Fazer uma semana, como eu faço aqui toda semana, uma semana direto, só sobre batismo. Qual é o princípio do batismo? Por que o batismo de criança não serve? Porque eu posso fazer isso aqui sem problemas. Digita aí nos comentários, que aí eu vou preparar um estudo bacana para a gente. Então, todos estavam em comunhão. No almoçar, ao jantar, no estudo da palavra, todos estavam na mesma sintonia, na mesma comunhão. E é assim que a igreja deve permanecer. Claro que hoje em dia todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo faz as suas situações, mas, gente, pelo amor de Deus, domingo, que é o último dia da semana, você chegar atrasado para o culto, que já é um absurdo, chegar atrasado para o culto, não ir para o EBD, que o EBD é o quê? É a parte do ensino. Não é só a mensagem da palavra que é feita pelo pregador no domingo, no culto, que é tão importante quanto o EBD. O EBD também é muito importante, gente. Você só vai chegar 1 hora antes no culto. Pelo amor de Deus. Tá querendo que eu
Volte a velha criatura, né? Ó, o olho chega a piscar. Gente, EBD de suma e extrema importância. Como que eu vou aprender se eu não estudo? Como? Não tem como. Então aqui eles eram dedicados ao estudo. Hoje essa aula vai ficar grande, mas tá bom. Deus que guia. Todos estavam cheios de temor. Temor a quem? A Deus, a Jesus Cristo. Devemos ter temor, nosso coração deve ser quebrantado para Ele. Não ter medo. Medo é diferente de temor. Temor é uma espécie de respeito, vamos dizer assim. Devemos ter respeito por Deus, pelas coisas dele. Quando Paulo fala lá do anátema, gente, pelo amor de Deus, será que você não consegue entender que você vai ser amaldiçoado se você fizer as coisas erradas? Se você pregar um evangelho que seja diferente, se você não tem medo disso, meu filho, então tá vivendo de forma errada. Volta para a barriga da tua mãe, faz um regresso aí, volta para a barriga da tua mãe e nasce de novo. Ou então, converta-se para Cristo Jesus, porque você não é convertido. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos, eles faziam sinais e maravilhas, curavam em nome de Jesus, ajudavam as pessoas em nome de Jesus, faziam milagres em nome de Jesus. Nada era deles. Eles não faziam por eles mesmos. Tudo vinha diretamente de lá do céu. É ordem direta. E acabou. Nós temos um general. O general é Deus e Cristo Jesus. Eles dois são os mestres da nossa vida. Se não seguimos esse contexto, para que vai para a igreja, então? Eu sou muito radical, né? Eu falo que eu sou um salzinho meio grosso, né? Mas é aquilo, são verdades que precisam ser ditas para que nós possamos modificar a nossa atitude, nossos atos, nossos erros, modificar a nossa vida. Os que criam mantinham-se unidos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Se você não crê, você não é obrigado a participar da igreja. É isso, ponto. Você vai para a igreja porque você quer, porque você precisa. Se você não quer ir só para poder fazer um clubinho dentro da igreja, o marido fala que tem gente que só fala de carro, aí a equipe é o grupinho do Automóvel Clube, aí tem o clubinho da Luluzinha, tem o clubinho do Bolinha. Gente, pelo amor de Deus, é união, é unidade, é unidade é um único pensamento. Eu divido com você meus problemas, você divide seus problemas comigo, eu divido minhas vitórias com você, você divide suas vitórias comigo, e é isso. Se não é, meu amor, né? Enfim. Jesus. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a necessidade, conforme a sua necessidade. Ou seja, vendiam-se as propriedades, vendiam-se os bens, e era-se distribuído de acordo com as necessidades de cada um ali do corpo. Ou seja, se eu preciso pagar uma conta de luz e a oferta da igreja está lá para quê? É para isso, é para me ajudar. Eu, como irmã, como igreja, se eu estou com uma dificuldade, com um problema, a igreja, ela se posiciona em prol daquilo que eu preciso. E ponto. E isso acontece com todos os membros. Se você está passando alguma dificuldade, meu irmão, se você está passando alguma dificuldade, minha irmã, chegue até a liderança da sua igreja, converse com eles. Meu irmão, estou passando por problema. Então chama o irmãozinho que é mais despojado, né? Eu, por exemplo, eu sou quase um ponto de referência. Da pessoa pegar e falar assim, minha irmã, estou precisando de ajuda. Vamos lá. Eu peço ajuda como se fosse para mim. Não para envergonhar o meu irmãozinho, mas para ajudá-lo a ter confiança naquilo que ele disponibilizou de falar para mim, né? Sempre fiz isso. Em todas as congregações que eu passei, o irmãozinho tinha confiança em mim de falar comigo, minha irmã Natália, eu estou precisando de ajuda, como que você pode me ajudar? Participei do Ministério de Benevolência, os irmãos vinham falar comigo, eu chegava até a liderança da igreja, e na liderança da igreja a gente verificava o que a gente poderia fazer para esses irmãos. E é isso. Esse é o nosso papel como igreja.
Esse é o nosso papel como irmãos e membros, mas não é pegar e ficar, como muitos, né? Que pega, o irmãozinho chega, irmãzinho, tem como você me ajudar? O irmão fica, não, minha irmã, nós vamos ajudar você. Nós vamos trazer para você tudo que você necessitar. E o outro irmãozinho do lado ouvindo, tem necessidade disso. Não precisa você ficar anunciando com trombeta para todo mundo. Para todo mundo saber que o irmãozinho está passando necessidade. Se o irmãozinho teve confiança de falar com você, fica quietinho, tuba. Tá bom, meu irmão. Vamos resolver isso aí. Fique tranquilo. Pode demorar um pouquinho, mas eu volto a falar com você novamente. Vá buscar ajuda. Vá buscar ajuda e assim que você buscar ajuda, ajude-o. E ponto. Versículo 46. Todos os dias continuavam reunindo-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Ou seja, a ceia era dividida para todos. Nada faltava para ninguém. O que eu tinha, eu dividia com você e você dividia comigo. E todos se reuniam como igreja. E o versículo 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Jesus quer salvar a todos. Jesus se oferece a todos. Quando ele deu a sua vida na cruz, ele se ofertou por mim e por você também. Basta nós, no dia de hoje, aprendermos a ser a igreja de Cristo Jesus. Não a frequentar a igreja, porque frequentar, se bobear, até o diabo está dentro da igreja, frequentando lá, dando glória a Deus, louvando, batendo palma, e só olhando a vidinha do irmão para poder, praticar seus atos, né? Vamos lá para 2 Pedro? Não, 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo é o 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados por um único motivo, uma única razão, para sermos o povo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus, não anunciar nossas boas obras. Não porque no dia 10 de outubro de 2025 eu ajudei a irmã, fica guardando o caderninho, né? Eu ajudei a irmã. Porque no dia 3 de novembro de 2025 eu cheguei, eu fiz um devocional. Porque no dia 2 de abril de 2025, eu fui lá na irmãzinha e ajudei ela na mudança. Jesus Cristo não quer saber das suas obras. Você faz as suas obras porque Cristo Jesus habita na sua vida. E é isso. E ponto. Se as suas obras forem para a sua própria glória, pare, volte e se converta. Agora, se as suas obras são para engrandecer e glorificar o nome de Cristo Jesus através delas, Jesus dá o selo like para você, dá uma curtida para você. Agora, se não, se converta. Se converta, volta para a igreja, crente, se converta agora. Busque consertar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sua própria vontade. A igreja, ela não existe apenas para reunião de cultos, mas para refletir Cristo no mundo. Somos um canal pelo qual o amor, a justiça e a verdade de Deus se manifestam. Uma aplicação: como igreja, precisamos ser relevantes e atuantes, ajudando, servindo, testemunhando em nossa comunidade. Conclusão: a igreja é o corpo de Cristo, porque age, fala em nome dele. É a luz do mundo porque reflete a sua presença nas trevas. Quando os membros vivem
em unidade. Em 1 Coríntios 12, 27, praticam boas obras, em Mateus 5,16, e demonstram o amor, João 13, 35. Tornam o invisível Cristo visível ao mundo. A junção dessas verdades que a igreja não é apenas um lugar, mas uma representação viva do reino de Deus, chamada para iluminar, restaurar, testemunhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje. Graças te damos, Pai, porque o teu amor e a tua misericórdia são para tudo sempre, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar qual é o papel da igreja. Nos acompanhe, Senhor, nesses devocionais todos os dias, para aprendermos cada vez mais do Senhor. Perdoe-nos, Pai, quando não mostramos que somos uma igreja restaurada, somos uma igreja diferenciada. Perdoe-nos, Pai, e dirija-nos. Ajuda-nos, Pai, todos os momentos a sermos uma igreja boa, que revela a tua luz. Não vamos revelar a nossa luz, Senhor, mas a tua luz. Revelamos a tua luz através das nossas vidas. Pai, muito obrigada por nos mostrar qual é a direção da igreja, como a igreja deve se posicionar nesse mundo. O mundo é mau, mas o Senhor é bom. E nossas atitudes têm que ser iguais às do Senhor. Não para a nossa glória, como eu sempre falo, mas para a glória desse Deus maravilhoso, que nos ama, nos dirige, nos abençoa e nos cuida, Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.